Bom dia. Beleza, vamos falar aqui sobre flake tests. Antes de começar, eu queria apresentar o meu colega que me ajudou a escrever essa apresentação. Infelizmente, ele não pôde, mas está aqui os créditos para ele. Ele é o Ramsés, ele é de Porto Alegre. Eu não sei por que ele se apresenta como um Dolim, por algum motivo estranho. As redes sociais dele estão aqui embaixo. E agora eu me chamo André. Eu estou aqui porque eu acredito muito em comunidade, nesse movimento. Já faz alguns anos que eu participo das comunidades, já organizei umas. Organizo uma no Rio de Janeiro que se chama Ministry of Test. Eu sou organizador atualmente. Em setembro vai ter também, quem estiver no Rio de Janeiro, acho que no dia 14 ou 19, não me lembro, vai ter uma moça do Uruguai, dando uma talk bem interessante, contando a experiência de um projeto de 7 anos. Vai ser bem legal. Logo, logo vai sair no Meetup, a plataforma Meetup, mais informações sobre isso. Eu trabalho na Concrete, Rio de Janeiro, e as minhas redes sociais estão aqui, para quem quiser me encontrar. Mais um jabá sobre comunidade também. Alguém conhece o Agile Testers, o fórum? Beleza. Alguém já foi em algum Agile Testers Conference? Teve aqui em BH no passado. Show. Esse ano o evento vai ser online. Vai ter muita gente bacana de fora do país, trazendo muito material bacana. Gente que é referência na comunidade. Então, vai ser em outubro, acho que na semana, no dia 22 de outubro. Serão 2 dias, 27 e 28, desculpa. Vai ser online. E o link está aqui depois para quem quiser se inscrever. As inscrições não foram liberadas ainda, mas fica ligado que deve sair logo, logo. E para começar o aquecimento no Agile Testers Conference, vai ter uma talk no dia 16/8. Essa menina é a Andrea, ela é de Portugal, é Tech Lead do GitHub. Ela vai contar um pouco da experiência dela, das histórias que ela teve já no GitHub. O link para se inscrever está aqui embaixo. Depois eu vou disponibilizar os slides e aí vocês podem se inscrever. Beleza, finalmente. O que é Flake? Alguém quer me ajudar a definir o conceito? Alguém sabe o que é? Ninguém? 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 Beleza. Eu também achava o termo flake um pouco complexo, um pouco difícil de explicar. Ele é meio que um conceito meio que da fala popular da galera, né? Então, eu procurei uma definição no dicionário urbano. E o dicionário urbano diz que flake, no contexto amplo, ele pode estar ligado a uma pessoa que não confiável, uma pessoa preguiçosa, um procrastinador, alguém que é corpo mole. Todas essas coisas relacionadas podem ser chamadas de flake. Mas dentro do contexto de testes, o que é flake? Flake pode ser dito, além de outras definições, que é aquele tipo de teste que ele falha, que tem uma intermitência de falso positivo, sem qualquer motivo aparente. Motivos que nós não temos tanto controle, aparentemente. E aí, alguém já deve ter vivido isso aqui no dia a dia, né? Os testes, a execução dos testes. A gente tem uma suíte de testes relativamente grande, ou nem tanto, né? E aí, o resultado dos testes são esses. O vermelho e verde. E isso pela manhã. Então, a gente passa o dia inteiro tentando corrigir isso. A gente corrige um, falha outros. A gente corrige outros, falha mais outros. E a gente passa o dia inteiro tentando acontecer isso. Show. Final do dia, vou para casa de alma lavada. Aí, no dia seguinte, o que aconteceu? Né? Eu já vivi bastante isso, é bem perturbador, bem desanimador. E o dia a dia fica assim, né? A gente fica nessa morosidade aí, bem o Deadpool aí, nessa montanha-russa marcha lenta. Mas aí, quais são os culpados desse problema que eu mostrei agora há pouco, né? Eu disse que, aparentemente, são problemas que nós não temos controle, mas nós gostamos bastante de delegar a culpa desses problemas, desses testes que estarem quebrando, para outros fatores. A internet, o principal, fala que a internet está caindo, a rede está instável, e não ajuda meus testes.
está muito lento, está compartilhado, a gente precisa de uma rede dedicada. Um dos principais, era um dos meus favoritos também, para culpar a quebra dos testes. A ferramenta também, culpar a ferramenta ou a comunidade que não implementou aquela feature daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer implementar. Ou achar, então, que a ferramenta também resolve tudo, que é a bala de prata. A gente já está cansado de saber que não existe bala de prata, né? E o Selenium, geralmente, a gente acha que resolve tudo, mas não é bem assim, né? Tempo também, a gente reclama bastante que a gente não tem tempo suficiente para fazer tudo que a gente tem que fazer. A gente consegue organizar isso, mas a gente também gosta de ir levando, empurrando com a barriga, dizendo que a gente não tem tempo para fazer X, tem muita coisa acontecendo, a gente está muito enrolado, e parará, parará, parará. Os colegas também, aqui eu botei o Ramsés na roda. Culpar também o colega, às vezes a gente está num projeto, está desenvolvendo uma suíte de testes relativamente grande, novamente, e tem mais de uma pessoa desenvolvendo. E culpar o cara por, pô, cara, não acredito que ele fez isso, né? Mas a gente não se mexe para conversar com um coleguinha e falar com ele. Ajudar a melhorar o código, claro. E a cobertura também, a cobertura fraca. Engraçado que outro dia mesmo eu estava trabalho jogando videogame, né? E aí tinha um colega meu falando, caraca, alguém usou a massa de dados de novo. Caraca, é justamente o que eu falo na minha talk. Cobertura fraca é reclamar que usaram a sua massa de dados e parará, parará, parará. O Alistair Scott, em 2015, numa talk no Google Testing Automation Conference, ele falou isso e marcou bastante, me marcou bastante. Que ele diz que flakiness ele não é uma chave de cadeia. Ele não é uma permissão para você aceitar aquilo, aceitar o estado atual da sua feature de automação e falar, cara, isso está fora do meu controle, não vou gastar muito tempo com isso. E é isso aí. Toca o barco, vamos levar assim mesmo. Mas o Richard Brochel, que é uma grande referência para mim, ele, numa talk dele, que inspirou essa talk, que deu também nesse tweet, ele fala que o flakiness não é uma oportunidade de você melhorar, é uma oportunidade de você pesquisar mais, entender mais sobre o funcionamento das coisas e melhorar como profissional no todo. Não só como um profissional de teste, de QA, de QA, mas como um todo você consegue ter um entendimento das coisas e se tornar um profissional melhor. Então aproveite o flakiness e melhore e cresça. E aí agora, para apresentar esse acrônimo, que foi introduzido pelo Richard, que eu mencionei agora há pouco, ele introduziu esse acrônimo na Selenium Conf, ano passado em Berlim. Eu estava vivendo bastante esse panorama que eu ilustrei para vocês, e essa talk veio para mim e bateu muito forte, assim, me inspirou em muitos aspectos. Esse acrônimo veio para dar um norte de como começar a atacar esse problema de flakiness. O primeiro item desse acrônimo, ele diz sobre estado da aplicação, né? A gente precisa definir qual é o estado da aplicação que a gente gostaria de automatizar. Isso precisa ficar bastante claro, porque senão a gente vai estar automatizando uma suíte de testes em cima do nada, em cima de incertezas. A gente tem que ter certeza o que a gente vai automatizar e como a gente vai automatizar. Uma atenção para a massa de dados e configuração da aplicação, de botar as coisas tudo no lugar certinho. Que assim a gente consegue, pelo menos, ter a certeza de que aquele trem vai andar em cima do trilho corretamente. Porque senão, né, a gente tem os elementos, por exemplo, inexistentes na hora da validação, a gente está procurando alguma massa de dados na aplicação, ele não existe, por exemplo, vai quebrar à toa, não porque a aplicação não está funcionando, mas porque a gente não definiu isso corretamente e os cenários fracamente validados. O segundo item, a gente acho esse muito bacana também, diz sobre o algoritmo. Novamente, o Alistair Scott, ele falou mais uma coisa muito interessante. Ele diz que o profissional de QA geralmente está sendo treinado para usar ferramentas, para ser especialista em ferramentas, e não para ser programadores, né? Isso faz bastante sentido, porque senão a gente estaria fazendo um curso de
sisteminha financeira da SAP, por exemplo. E não é isso que a gente é, sabe? Nós somos profissionais de tecnologia, nós deveríamos estar prontos para atacar vários problemas diferentes. Atenção aí, então, para ferramentas, entender o funcionamento das coisas, entender o funcionamento e os recursos de uma linguagem de programação que a gente está usando. Por exemplo, no meu caso, o JavaScript que eu estou trabalhando mais recentemente nos últimos meses, eu precisei entender um pouco mais como funciona as malditas promises, né? Porque elas trazem um valor muito interessante para a lógica e para a fluidez do script. Então é interessante, porque muitas vezes acontece da gente pegar uma solução enorme no GitHub de um problema que a gente tem e bota lá para rodar nos testes, e aí depois a gente não volta nunca mais para saber se tem uma solução mais elegante ou aprender como funcionam realmente as coisas. Que poderia adotar uma solução muito mais simples e muito mais confiável e estável. E aí, o que pode acontecer, né? Sleeps é um problema crônico da gente, um problema clássico, a gente botar sleep em todo funcionamento assíncrono da aplicação que a gente não tem controle, então a gente acaba atacando uns sleeps lá para poder ter mais controle sobre isso, só que isso traz N problemas, a gente já sabe disso. Lentidão nos testes e overengineering, que é aquilo de adotar uma solução muito complexa para um problema muito pequeno, é usar um canhão para matar uma barata. Esse slide aqui ele tem um detalhe. Alguém conseguiu notar um detalhe diferente nele? A cor do C, né? Isso é um problema para vocês? Vocês acham que isso é um problema no slide? Eu esqueci, troquei a cor sem querer, né? O Codify Oracles, ele aborda justamente essa parte da estratégia. Como a gente define o que é um problema? Às vezes a gente está automatizando alguma coisa ou a gente está pressupondo uma situação na aplicação porque a gente acha que está correto, mas a gente precisa ter certeza de que aquilo é um problema ou que aquilo é uma característica realmente da aplicação. Então, às vezes, a gente está automatizando alguma coisa que a gente nem sabe o que é direito e a gente está supondo que, cara, de repente eu abro lá uma aplicação que eu estou testando e tem um gorila dançando na tela. E eu vou achar que isso está errado, entendeu? E eu vou falar, não, está errado, ora essas. Como é que tem um gorila dançando na tela? Mas, de repente, pode ser uma propaganda, pode ser pode ser marketing que botaram na aplicação, uma coisa assim. Então, tomar cuidado com isso também, ter certeza das coisas que a gente está fazendo assertions, para não estar validando coisa errada e não estar gastando tempo desnecessário, nosso tempo, que é muito importante, para validar coisas que não deveriam ser tão marteladas. Então, como eu falei aqui, a gente pode ter muita manutenção excessiva por estar validando essas coisas que não são problemas, muitas validações desnecessárias e problemas não identificados, que é aquilo de a gente estar olhando para o gorila que está dançando, porque a gente está incomodado com o gorila, mas às vezes tem realmente um problema aqui na aplicação, porque que a gente não está olhando, uma coisa mais crítica. Eu tive um problema recentemente que ilustra bastante isso. Eu estava na aplicação e tinha um valor monetário e a sigla da moeda estava do lado esquerdo, estava no lado direito, quando na verdade devia estar no outro lado. E eu não tinha visto isso, porque claramente eu estava olhando para outras coisas que me chamavam mais a atenção na aplicação. E isso aí deu uma série de discussões dentro do meu time sobre justamente essa parte do que é realmente importante estar validando na aplicação. O reporting. Para quem que a gente está validando? Para quem a gente está entregando valor? A gente está entregando para a gente mesmo? Então, a gente precisa pensar também que a gente precisa coletar informações da aplicação e informações da execução dos testes. Os logs, estados da aplicação, screenshot ajuda bastante, né? Porque senão a gente pode ficar perdendo tempo demais procurando o problema que gerou o teste a quebrar. Os logs ajudam bastante também para quem automatiza em mobile. Os logs lá do Android, o ADB, ajudam bastante também na hora de ver se houve um problema de falta de memória ou se foi um problema que crashou a aplicação. É bem interessante. Isso ajuda a gente a mirar certinho e otimizar nosso tempo na hora de corrigir os problemas. E o resultado, né? Isso também acaba gerando falta de visão do valor gerado pela nossa suite de testes.
A gente precisa saber para quem a gente está reportando e por quê. Isso também gera um pouco de flakiness na gente e, consequentemente, gera flakiness nos nossos testes, no nosso trabalho. Onde a gente deveria executar nossos testes? Em qual ambiente a gente deveria executar nossos testes? A gente precisa definir isso de forma corretamente, definir isso no nosso concepção do nosso CD, nossa pipeline de CD, para não acontecer o problema de que os testes não rodam bem no ambiente XPTO da vida. A gente precisa definir e dizer que, não, cara, olha só, não vai rodar nesse ambiente aqui porque ele foi desenhado, o design dele foi para o ambiente de desenvolvimento, ou foi para o ambiente de QA. E a gente tem que ficar ligado também no hardware também de onde a gente está rodando. Uma situação específica que eu tive, os testes executavam mais rápido no meu computador, e, em compensação, quando eu botava para rodar no Jenkins, os testes demoravam mais. E aí acontecia alguns timeouts e os testes quebravam, sabe? Porque tinha muita coisa acontecendo, muito processamento. A máquina na AWS era mais lenta. Então, a gente também precisa definir essas coisas. Eu sei que é muita coisa para pensar, mas certamente pode acontecer isso e vocês vão lembrar disso, de que precisa fazer o design correto para onde a gente vai rodar os nossos testes automatizados. E aí, instabilidade no sistema, ambiente compartilhado e execução mais lenta, como eu mencionei. Esses problemas são os mais frequentes quando a gente não define a questão da execução. Tem também um coach interessante do Martin Fowler, em 2011, que ele começou a perguntar sobre os testes. Na época, ele mencionava os testes como não determinísticos, não era flake tests. E ele começou a conversar sobre isso com os times dele na ThoughtWorks. E aí ele teve o relato de que a galera ela vivenciou isso, os testes flake, e isso gerava não confiança na suíte de testes. Eu vivi bastante isso um tempo atrás, de que a gente tinha uma suíte de teste bem extensa, de 300, 350 testes, 400 testes, mas, de fato, parecia que ninguém se importava, nosso trabalho estava sendo feito ali, entendeu? Porque atrasava deploy, atrasava lançamento do aplicativo, e ninguém estava se importando com isso, na verdade, porque nossos testes ficavam quebrando à toa, e a gente não sabia no que a gente estava mirando de verdade. A gente estava pulverizando tudo, fazendo teste em tudo. Então, vamos atacar então o objetivo, vamos atacar a confiança dessa suíte de testes. Senão, como é que a gente tem problema de como é que nós não vimos esse problema, né? De novo, aquilo a gente está muito focado em alguma coisa e a gente não tem essa transparência de o que é importante para a gente poderia estar prestando atenção em outra coisa. E testar muitas coisas desnecessárias. Esse item do determinístico definir bem o que a gente vai testar, o que a gente vai entregar, ele ataca bem isso. A gente está testando muita coisa e nem todas são importantes, já martelando muito o que já venho falando nos outros itens. Mas beleza, tem aí 5 itens bastante extensos, não é fácil começar a trabalhar essa questão, flake é um assunto delicado. Tem muitos posts na comunidade de gente explicando como é que eles atacam esses itens. Eu, particularmente, gostei bastante desse acrônimo, de como atacar essa questão, mas, na prática, é realmente difícil, sabe? E aqui tem algumas lições do que eu aprendi. Quando eu apresentei essa palestra pela primeira vez, eu estava começando a trabalhar essa parte do Sacred, e foi bem difícil, eu quebrei bastante a cara. Eu me encontrei num ambiente totalmente caótico, de que eu não estava me organizando, eu não sabia o que fazer, eu estava perdendo tempo pensando demais em coisas que eu deveria ter já pensado, e esses são os itens que eu achei relevante levantar, as lições aprendidas que eu tive durante esse tempo. Tente não reexecutar seus testes cegamente. Quando eu escrevi isso a primeira vez, eu botei não reexecute seus testes cegamente. É meio complicado isso. Muitas vezes sua mão vai coçar para reexecutar ele de novo e ver se vai passar. Mas é complicado, porque o teste quebrou, eu acho que é hora de investigar realmente o problema. Se a gente tem todas essas informações que a gente levantou, a gente consegue atacar isso de forma mais saudável.
O conhecimento teórico ajuda bastante. Um exemplo que eu trago de experiência própria é como escrever os testes no Cucumber, a forma de organizar os testes. Tem um embate de testes escritos, os cenários escritos em forma declarativa e esqueci o outro nome. É o quê? Imperativo, isso. Tem esse embate também. Esse conhecimento teórico também ajuda bastante na hora de a gente escrever uma solução mais saudável. Então, não é só, sei lá, boa vontade, né? Tem que estudar também para atacar esse direito. Trabalha a testabilidade da aplicação. A testabilidade, eu digo, não são apenas IDs também. Tem um caso de que eu estava testando uma API e essa API ela me retornava um número aleatório, sabe? Um valor 1, 13, né? Minha arte, meu braço, API Felipe Schmidt. E eu não tinha nada para validar o retorno da API, só o status 200. Então, eu pedi lá para o dev ele botar lá o retorno da API, do insumo que eu estava mandando, só para garantir que aquilo estava certo. Isso também é testabilidade, não é só adicionar IDs nos elementos. Questione, de novo, se determinado teste deveria ser realmente automatizado. A gente tem que pensar também a nível de produto também, não só no aspecto técnico, analisar se aquilo é realmente importante para aquele momento, ou a gente pode fazer isso depois. Entenda sobre o produto, usando o mesmo gancho. Utilize a quarentena. Quando a gente encontra uma série de testes quebrando e a gente não sabe por quê, a gente não conseguiu descobrir a origem do problema, uma prática bem comum é pegar esses testes e jogar numa quarentena, numa outra suíte, e deixar só os testes que estão saudáveis e confiantes a serem executados. Com isso, a gente consegue um tempo de um gás, mas esses testes em quarentena precisam ser trabalhados de alguma forma, alguma hora. Tem uma série de estratégias, tem um monte de gente que faz de uma forma diferente. Tem que ver como que é melhor para vocês. Organize seu tempo, que realmente é muita coisa para digerir, para trabalhar. E isole seus testes. Pegando também o gancho do Cucumber, uma das boas práticas do Cucumber é isolar seus testes para que ele não dependa do de cima. Se o teste de cima quebrar, o de baixo vai acabar quebrando, e o de baixo vai acabar quebrando, porque dependia do outro. E isso é um inferno, porque você vê que 5 testes quebraram por causa de um. Então, você precisa definir bem, isolar bastante seus testes, para que eles consigam ser executados de forma independente, não dependam de nenhum outro. As fontes aqui ficou meio bichado, mas aqui tem vão ter 2 textos do Google. A Google explica bastante, muito legal o que eles encontraram, os insights que eles tiveram, umas paradas bizarras, por exemplo, de testes que são escritos em Java quebram mais do que testes escritos em Python, ou que o tamanho do teste, o quão maior ele ele quebra mais frequência do que um teste menor. Tem umas informações bem maneiras de também como eles atacaram esse problema. Tem duas apresentações aqui, uma do Richard, que eu falei agora há pouco, e a outra é a do Alistair Scott. E aqui embaixo tem um texto bem bacana também do Martin Fowler falando disso lá em 2011 ainda. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas?